E aí, amiguinhos, mais um vídeo do canal, mais um da série Reflexões. E hoje nós vamos refletir sobre o bom e velho sonho de ser jogador de futebol. Mas a reflexão que eu faço nesse vídeo serve para qualquer tipo de sonho. Aí você me pergunta, Matheus, é possível ser jogador de futebol? Ninguém faz essa pergunta, até porque se não fosse possível, futebol nem existia. Desde que eu comecei o canal, tenho vontade de fazer esse vídeo, falar sobre isso. Perseguir o sonho de ser jogador de futebol é algo muito difícil, porque é um sonho muito alto, muito grande. E se torna ainda mais difícil porque a gente sabe que tem muita gente negativa, pessimista, rondando a gente. E hoje com crise, impeachment, golpe, PEC, tudo isso aí, dão mais força para essas pessoas que são negativas, pessimistas. Então muitas vezes é difícil não ser afetado por comentários desse tipo de pessoa. Um dia eu, Matheus Marques, teve o sonho de ser jogador de futebol, não escondi isso para ninguém. Na ocasião, uma pessoa chegou para mim e disse: "Você não vai ser jogador de futebol, esqueça isso." E é aí onde eu entro numa parte muito importante no Reflexões de hoje, que é, as pessoas pessimistas, negativas, são como são porque querem, porque gostam? Será que elas fazem por mal? Hoje, analisando o que aconteceu na minha vida, eu entendo que não. Na verdade, nem sempre. Essa é a melhor resposta. Nem sempre uma pessoa negativa age já para te fazer o mal. No final desse vídeo eu vou falar novamente sobre esse ocorrido da minha vida e aí vocês vão entender. E tem também a questão da negatividade por causa da inveja. Mas não vou entrar muito nessa questão, porque a gente sabe que existe, mas também não é bom ficar com essa noia de que toda vida que uma pessoa não te apoiar é porque ela está com inveja de ti. Não é bem assim. Às vezes a vida da pessoa é marcada por uma série de decepções, uma série de coisas que fazem com que ela seja negativa, que ela seja pessimista. Isso influencia muito, apesar de que não é desculpa para que a pessoa continue sendo pessimista e negativa. Então, se você tem um sonho de ser jogador de futebol, ou lutador de MMA, ou sei lá, massagista da seleção feminina de vôlei, por que não, né? Tenha em mente que sempre que você compartilhar esse sonho com outras pessoas, vai ter sempre um e outro que vai dizer que é impossível. E você não precisa ter ódio dessa pessoa. Por mais que seja extremamente tentador cultivar o ódio dessa pessoa, mas ele não leva a nada. E como eu disse, muitas vezes a pessoa é motivada a reagir de forma negativa pelas vivências que ela tem, ou que teve. O mais importante, se você tem um sonho, é acreditar nele. E mais importante ainda é ter em sua mente que você precisa tentar. Sem dúvidas, é melhor você se arrepender do que você fez do que você deixou de fazer. Mas calma lá, lembre que eu estou falando de coisas lícitas, viu? Então se você quer espancar, matar ou roubar alguém, aí é problema seu. Não vem dizer que eu influenciei aqui não, viu? Outra coisa importante é que se você busca um sonho, você tem que ter noção do tamanho que esse sonho é. Você precisa ser um pouco realista. Na verdade, você precisa ser bastante realista. A maioria das pessoas que falham em alcançar os sonhos dela, os objetivos dela, é porque elas não têm a menor noção do que é necessário fazer para ela conseguir atingir aquele objetivo, aquele sonho. Isso é muito comum. Então, se você tem o sonho de ser jogador de futebol, você precisa acreditar muito, bastante mesmo. Mas você precisa entender e saber e admitir que é muito, muito difícil. E é por isso que eu defendo sempre que você tenha um plano B. Você tem que correr em paralelo com alguma coisa. Então não existe isso de que porque você escolheu ser um jogador ou um atleta que você tem que largar os seus estudos. De forma nenhuma. Você pode sim fazer os dois, mas lembre-se, vai ser mais difícil. Eu bato nessa tecla e não é para você olhar e querer desistir. Talvez muitos, por não se sentirem à vontade com a ideia de ter que ralar, de ter que abdicar de algumas coisas principalmente, não se sintam à vontade com isso. E acredite, a questão de abdicar de algumas coisas vai acontecer. Mas se você tiver um bom planejamento do seu tempo, você pode minimizar essa questão. Uma dica importante é você pesquisar o que é necessário para você conseguir realizar o seu sonho. O futebol hoje, por exemplo, tem mercados na China e nos Estados Unidos que têm crescido bastante. Então muitas vezes o cara fica pensando só aqui no Brasil, se não der certo, aqui não vai dar certo de jeito nenhum. Mas é bom você analisar as outras opções que também às vezes existem. Então se você sabe que existe um outro mercado como o dos Estados Unidos, é importante que você esteja preparado para se a oportunidade aparecer para você.
Então você tem que ter consciência que às vezes falar um outro idioma conta bastante. Quando você está trabalhando duro ali, treinando todo dia para tentar conseguir alcançar os seus sonhos, você tem que pensar o seguinte: eu estou preparado? Se a oportunidade aparecer nesse exato momento, eu consigo agarrar ela? Totalmente preparado você não vai estar, mas você tem que estar o mínimo preparado possível. Quando se trata de ser jogador de futebol, tem que ter em mente que o preparo também é psicológico. Você tem que estar preparado psicologicamente para a oportunidade. Eu conheço alguns casos de moleques que jogavam muita bola, que tiveram a oportunidade, mas não conseguiram aguentar a pressão de estar longe de casa, longe da mãe, longe do pai, passar dificuldade de muitas vezes morar no centro de treinamento, que muitas vezes é precário. Às vezes o cara tem que dividir um quarto pequeniníssimo com 2, 3, até 10 outros atletas. Às vezes o moleque não tem nem disciplina dentro de campo, nem fora dele. Isso também conta bastante. Não aceita ficar no banco. Muitas vezes é dureza. E por isso que muitos desistem, porque não aguenta. E assim, eu entendo que é bem difícil para um moleque de 12, 14 anos ter essa maturidade e ter o entendimento que ele vai sofrer bastante, que vai ter que ficar longe dos pais. É complicado. Quando se é novo, muitas vezes você não tem esse feeling, sabe? E muitas vezes até tem, mas quando chega lá, não aguenta. Aí muitas vezes você vai ver a rotina do moleque. Acorda de manhã, já tem tudo pronto. Tem quem arrume o quarto dele. A manteiga até no pão já tá passada, que a mãe já passou. Já deixou tudo pronto, lindo e maravilhoso. Só para ele pegar e ir pro colégio. E aí por isso que muitas vezes o moleque da quebrada chega, consegue ser jogador de futebol e o outro não, porque o da quebrada ele já está um pouco mais acostumado com essa dificuldade. Então, amiguinho, escute sua mãe, aprenda a se virar sozinho desde cedo, mantenha o seu quarto organizado, respeite as regras da casa. É o mínimo que você pode fazer. E quando você estiver fazendo, lembre-se que isso, além de ajudar sua mãe, vai te ajudar principalmente. Então, voltando à história do começo do vídeo, quando a pessoa me falou que eu não seria jogador de futebol, pois é, essa pessoa foi o meu pai. Na época eu fiquei muito triste, de verdade, muito chateado. Eu, inclusive, já contei essa história para um monte de gente. Mas hoje eu consigo ver claramente que ele não fez por mal, de forma alguma. Ele estava preocupado até demais com o meu futuro. E é um sonho tão grande, uma coisa tão difícil, que com certeza ele deve ter pensado: você vai perder tempo, você vai tentar ser jogador, não vai conseguir, não vai estudar direito, e aí vai perder sua vida. E aí vai ter que se lascar no meio do sol, igual eu, fazendo feira no meio do mundo. Então, ainda estava enraizada aquela questão que eu falei anteriormente, de achar aquele pensamento de que para ser jogador tem que largar os estudos, não tem que ter formação. Não é assim, não precisa ser assim, mas quem vai definir é você. Então esse caso que aconteceu na minha vida, eu faço a reflexão e eu vejo que muitas vezes as pessoas não te desencorajam por não gostar de você ou por ter inveja de você. Muitas vezes elas gostam até demais e querem te privar de uma futura decepção. Então, amiguinhos, o balanço que eu faço é que às vezes você tem que ser um pouco insistente, bater um pouquinho o pé, principalmente quando se trata do seu sonho. Naquela época eu podia ter batido o pé um pouquinho. E outra coisa, ter corrido atrás. Era para eu ter chegado para minha família já com tudo planejado, ó. Tem um teste tal dia em Teresina, em tal local. Eu vou, já juntei o dinheiro, já tenho onde ficar. Apesar de que na época era bem mais difícil ter informação de quando ou onde ia ter algum teste. Hoje não, hoje a gente já tem a internet que é útil demais nesse ponto e ajuda bastante. E outra coisa importante, você precisa se cercar das pessoas que pelo menos tentaram o mesmo sonho que você. Ou ainda, se você conseguir, pessoas que já atingiram esses sonhos. Eu não conhecia ninguém, eu simplesmente queria. E essa falta de proatividade da minha parte, eu vejo que foi mais um motivo para os meus pais não apoiarem de forma nenhuma esse sonho que eu tinha. Porque eu tinha, mas nem sabia o que é que eu tinha que fazer. Então isso acontece muito. Muitas vezes a pessoa quer uma coisa, mas quer que os pais dela corram atrás de tudo para ela. Se você quer muito aquilo, corra atrás você. E aí, se em algum momento você precisar da ajuda dos seus pais e eles puderem lhe ajudar, ótimo. Mas também se eles não puderem, aí você
tem que dar o seu jeito. Mas detalhe, não vai sair roubando, matando, traficando aí não e dizer que a culpa é minha não, viu? Nem vem com essa não. Então é isso, amiguinhos, é um vídeo mais motivacional para dizer que se você quer, vá, busque, corra atrás. Então é isso, amiguinhos, se você gostou desse vídeo, curte aí, compartilha com a galera. Comenta aí embaixo qual o sonho que você tem ou que você já teve. Marca a galera lá no Face e segue o Nego aí e se inscreve no canal. Valeu! E aí, curtiu?